Agora, imagine aplicar 8 técnicas, algumas delas milenares e provenientes do Japão, que têm o poder de transformar sua produtividade e banir a preguiça de uma vez por todas. Seria bom, não é mesmo? E o melhor, elas são tão simples que você pode começá-las e usá-las hoje mesmo. Porque dificilmente uma pessoa que tem propósito, sabe o que quer, tem os objetivos, está tudo claro, está trabalhando naquela direção, ela ter preguiça, certo? Porque ela realmente vai conseguir Exato. caminhar de uma maneira mais contundente. Tem uma universidade de Tohoku, é do Japão a Torrocô! universidade, e ela é Tohoku. Ela revelou que as pessoas que têm um senso de Ikigai mais forte, elas têm uma expectativa de vida maior. Olá, bem-vindo ao episódio 399 de Vida nos Trilhos. E aí, Jefferson, o que você acha da gente afastar a preguiça de vez da nossa vida? Essa aí eu acho que é o sonho dos deuses, né? Colocar a preguiça do lado. Mas antes de falar especificamente da preguiça, né? Vamos falar o seguinte, Edward. Se a pessoa já quer vencer a preguiça, a sobrecarga, a falta de foco, só para lembrar que a gente tem um caminho aí para você alcançar suas metas aí com confiança e consistência. Então é só acessar vidanostrilhos.com.br/metas e aí conheça a nossa comunidade Vença a Preguiça. E hoje a gente vai falar dos 8 itens aí para vencer a preguiça, né, Edward? E de novo, a gente está até conversando aqui nos bastidores, falar de técnicas japonesas, né? Os japoneses na área novamente, né? Até vencendo a preguiça. É verdade. É porque o episódio anterior foi sobre aquele filme que se passa no Japão, muito bom, e a gente falou de algumas coisas. E aqui a gente vai novamente, né? Eu adoro falar do Japão, porque eu pratico karatê há muito tempo, então eu tô há muito tempo mergulhado nessa filosofia. Já estive no Japão, tive o prazer de ter ido para lá e pretendo retornar para o Japão ainda. Essa é uma meta minha, não para 2025, mas para 2026. Quer visitar Se Deus novamente. permitir, estarei lá em 2026. Vamos ver. Olha só, muito bom. Então vamos no primeiro ponto aqui, ó. Hum, Essa é uma palavra, se você perguntar para um japonês ou pesquisar na internet, Ikigai. Então é a questão de você descobrir um propósito que esteja alinhado com as suas paixões e habilidades e que o mundo precisa. É alguma coisa que seja intrínseca e pela qual você pode ser pago. Então, é uma coisa que você sinta propósito, sinta paixão e que o mundo precise e valorize. Então, trata de você, é uma filosofia de você encontrar alegria e significado no dia a dia. Olha que interessante. alegria, significado, propósito, ou seja, é uma maneira de você vencer a preguiça. Ou seja, se você tem realmente um senso da, né, do seu desejo, do propósito, aquilo que realmente está dentro de você, né? Você tem aquele senso de valor, você entende tudo isso, ou seja, é muito mais fácil você vencer a barreira da preguiça, né? Exato. Ou seja, como efeito colateral, porque dificilmente uma pessoa que tem propósito, sabe o que quer, tem os objetivos, está tudo claro, está trabalhando naquela direção, ela ter preguiça, certo? Porque ela realmente vai conseguir Exato. caminhar de uma maneira mais contundente. Ikigai, eu nem conhecia essa palavra, Edward. Ikigai. Ikigai. E o interessante é que se a pessoa perceber que isso não está acontecendo, por exemplo, se ela tá na profissão dela, ela não sente esse propósito, acha um fardo, por exemplo, então é o momento dela começar a refletir sobre isso, tomar essa consciência e não pedir a conta no dia seguinte. Não, não recomendo que faça isso, mas recomendo que planeje, faça um planejamento para que isso mude em algum tempo. Então, o que ela pode fazer? Ela pode começar a estudar algo que realmente dê prazer e que vai ser útil para a sociedade e que provavelmente vá É dar ela, né? dinheiro para ela. Então, ela pode estudar alguma coisa paralela e começar a planejar a transição de alguma forma, né? Então, isso é legal. E tem outro detalhe aqui que, durante a pesquisa para o episódio, eu fiz. Tem uma universidade de Tohoku.
é do Japão, a universidade, e Rocco. ela é Tohoku. Ela revelou que as pessoas que têm um senso de Ikigai mais forte, elas, têm uma expectativa de vida maior. Hum. Então isso reflete na saúde também. Então eles analisaram milhares de indivíduos. Então o que eles apresentavam? Menor incidência de doenças cardiovasculares e problemas, de demência, por exemplo. Então, pessoas com alto poder de Ikigai, por exemplo, tem a história do Misao Tanaka, que viveu até os 117 anos, né? Então, o que ele falava? Que o amor pela jardinagem e o fato dele ensinar isso, e no Japão a gente tem muito negócio lá dos bonsais, né? Sabe, esse cuidado com a jardinagem. Até o personagem do nosso episódio anterior também tinha Os esse dias cuidado com as perfeitos, plantinhas, né? ele cuidava de manhã antes de ir pro trabalho. Ele ia lá, Exato, né? aguava elas, tudo mais. Então, e aí isso promoveu, esses estudos, mostraram que senso de Ikigai maior não só vai te livrar da preguiça, como vai, eh, ter o efeito colateral benéfico de trazer longevidade para sua vida. Olha só. E é interessante, né? Se a gente observa, como que é o nome da universidade? É Tohoku. Tohoku. Porque tem uma discussão, né, Edward, que a gente pode pensar, né, ah, não, eu preciso fazer aquilo, igual você falou, de repente no trabalho você não está se conectando mais, existe uma certa desconexão, e aí você falou, né, estuda, se prepara para você realmente poder dar um passo diferente. Mas eu acho que Exato. tem um outro approach que poderia ser o seguinte: a gente fazer o que ama ou amar o que faz. Então eu acho que é uma dicotomia também, porque às vezes a gente pode ter a falsa impressão de que em outro lugar talvez não haverá outros problemas, ou que vai ser mil maravilhas. Então é esse cuidado, porque no senso de propósito, aí eu achei interessante, porque ó, imagina, o simples fato da pessoa ter um senso de propósito, né, saber a direção, fez com que ele vivesse mais, tivesse essa longevidade, digamos assim. Então, às vezes, se eu estiver bem com aquilo que eu estou fazendo, ou tentar me equilibrar nesse sentido, talvez a pessoa não precisa nem mudar, né? Então, a dica que fica, né, a reflexão que fica é, ok, e talvez a reflexão vai provar justamente o contrário, que é o momento de fazer a mudança. Mas muitas vezes também a dica que fica é, olhar o seu propósito de uma maneira mais profunda para entender se realmente, às vezes, você pular de um galho para o outro vai realmente fazer você ficar mais feliz ou simplesmente se frustrar ainda mais, né? Aí você vai perceber que o outro talvez já estava bem bacana. É, com certeza. Mesmo porque é aquilo lá, talvez você possa encontrar no que você já faz o propósito. Talvez você Exato. só não encontrou. Pode ser. Mas por isso que tem que fazer uma reflexão sobre tudo isso, né? Aí a gente tem Exato. que olhar. Esse é o propósito do nosso podcast, certo? Colocar a vida nos trilhos de uma maneira, né? E você que está nos ouvindo aí é realmente fazer essa provocação. Nós estamos falando de 8 elementos, certo? 8 itens aí para você buscar o seu desenvolvimento pessoal, crescer, né? Se desenvolver, se conhecer e aí sim, a partir desse autoconhecimento, você partir aí para um senso de propósito até diferente. Vamos para o item 2, Edward, esse eu acho que eu conheço. Esse você conhece, vou deixar com você. Zen. Kaizen. Kaizen. Muita gente deve conhecer o Kaizen. Todo mundo que trabalha numa fábrica já deve ter Kaizen. ouvido falar no Kaizen. Caramba! Isso aí Pois é. começou lá na Toyota, na década de 80. Fala aí o que é o Kaizen. Você É aplica o Kaizen onde você trabalha? A gente aplica, Edward, tem lá toda uma técnica, né? Inclusive usado mais na indústria, igual você falou, mas aqui a gente está trazendo mais o Kaizen no sentido até do desenvolvimento pessoal, né? Olhando mais as pessoas, né? Olhando o propósito e tudo mais. Mas o sentido de Kai, aí depois o Zen, né? É melhoria contínua, ou seja, pequenas mudanças para você ir progredindo e melhorando a cada dia.
Então, nesse sentido, quando você foca em pequenas mudanças, mas que elas são consistentes, você começa a perceber o progresso. Inclusive, naquele episódio que a gente fez lá do livro sobre hábitos atômicos, do James Clear, os pontos que ele fala ali no início do livro dele, que ele coloca lá, que ele conta até a história da equipe, acho que britânica, de ciclismo, que tem um treinador lá, um técnico que acaba pegando um trabalho junto com eles, e aí eles começam, depois de um determinado período, acho que são quase 10 anos, eles começam a vencer um monte de campeonatos, enfim, tem campeonato em equipe, e aí tem o conceito de 1% melhor a cada dia, né? Ou seja, se Exato. você vai fazendo pequenas melhorias acumuladas ao longo do tempo, você consegue visualizar o progresso que você pode ter ao longo do ano. Eu posso até falar por mim, né? Eu já fui meio gordinho, Edward. Você sabia que eu fui meio gordinho Eu já? lembro. Tá vendo? Só que aos poucos você Quando vai você tava na fazendo. Visum e entrou, eu te conheci, você não era magrinho. Eu era um Também pouco você mais não pesado. era gordo, Não, né? Nem não não. era gordo, mas você era, é, uma pessoa, vamos dizer assim, uma pessoa normal pra cheinha. É isso aí. Eu lembro Mas que aí você, todo depois, sábado você falava que comia pastel. a gente ia na feira, lembra da feira ali na Praça Dia da 2 Ucrânia, lembra? pastéis. Acho que era sexta-noite que tinha lá não tinha lá na. Ainda tem, não tem? Na Tem. Praça da Ucrânia, É que tem lá. ela não tá na Ucrânia porque reformou a Praça da Ucrânia, mas agora vai voltar. Vai voltar. Vai voltar. Ficou bonita a Praça da Ucrânia. Dá uma passada lá qualquer dia. Mas era Isso. bom, né? Lá tinha umas É comidinhas bom. boas. Ah, de Ah, vez em lá, quando é lá tinha o bom. mexicano, lembra? Aquele Opa, carrinho lá do Totopos tinha lá, lembra? tinha. É que a gente tava falando de comida mexicana no intervalo aqui, tá, pessoal? Desculpa. É tudo uns esfomeado. É que comida mexicana tem um lado saudável também, né? Pois Tudo é. tem um lado saudável. Depende das escolhas ali, tá para comer bem, né? Isso. De uma Dá pra maneira comer bem, saudável e exatamente. tranquila. Mas cai zen, certo, Edward? Então, Exato, Kaizen. Eu vou até citar um pequeno exemplo. No começo do ano, peguei aquela gripe, né? Você lembra da gripe que eu peguei? Peguei a gripe, até a gente fez episódio onde você fala como você já tá aí há, putz, trocentos anos aí sem pegar a gripe. Ou pelo menos e a nada última assim foi aí. pesado, né? Acho que mais de 15 anos, não é, Jefferson? 17 a gente falou, não foi? Alguma coisa assim. 17 anos, 16, 17 anos. O Jefferson realmente está aí meio que imune à gripe. E aí ele falou porque ele mexeu no protocolo alimentar dele, algumas coisas importantes. E aí, naquele momento, uma coisa que eu mudei é fazer o suco verde. Tô aqui com o meu suco verde, inclusive, agora, né? Tomando ele. E aí, no começo, eu já tinha tomado o suco verde, aí eu voltei a tomar o suco verde. Eu falei, ó, vou começar a tomar o suco verde e vamos ver se vai dar certo. E tô tomando também vitamina B, complexo B, ômega 3, né? Sabe, alguns suplementos básicos, assim, né? Vitamina D, né? Enfim, vocês têm que ir lá escutar o episódio. No episódio que a gente conversou, né, Jefferson? A Procure gente dá lá umas como ficar. dicas. Daí você vai ter todas as dicas do protocolo básico que eu tô fazendo. E não pegou mais gripe, certo, Edward? Não peguei mais gripe, Jefferson. Então Até agora eu tô funciona! O invicto. protocolo funciona! Pois é, cara. Então, Você que tá assim, ouvindo, tem que voltar lá e ouvir, ó. tem Certo, que Edward? Quem voltar. tá ouvindo Exatamente. esse episódio tem que voltar lá e realmente assistir. Porque se funciona, tá aí, ó. Você tá Funciona. dizendo, não sou Eu acho eu. que foi. E eu me sinto bem melhor. Mas, assim, é, é, quando eu comecei a voltar a fazer o suco verde, eu lembro que de manhã eu acordava, tinha que pegar o limão, pegar a faca, pegar a peneira, pôr no liquidificador, fazer as coisas. Então, eu demorava um certo tempo para fazer isso. Aí, assim, beleza. Agora eu peguei, não, esse aqui é melhor, esse baldinho aqui fica melhor para depois coar, porque a gente pega a couve, põe no liquidificador, com água, né? Então, assim, agora, cara, eu acho que eu faço super rápido o suco verde. Tem, assim, a minha velocidade para fazer o suco verde é impressionante, cara, porque eu acordo de manhã, vou lá, ponho água no liquidificador, já sei a medida, já ponho duas folhas, pá, limpei as folhas, já pego limão, gengibre, ponho lá também, ligo o liquidificador, vou fazer outra coisa enquanto ele está batendo, volto, pego, peneiro, ponho lá, deixo cair pela gravidade Ó. no primeiro momento, porque eu percebi que fica mais eficiente, deixa ele cair E um pouquinho, vai tomar o café, aí põe o vou pegar café. o
café, pegar as minhas vitaminas, ponho ali no cantinho, de repente eu volto com uma colher, dou uma espremida para tirar mais o suco lá, ponho no lixo. Então, assim, justamente fiz um Kaizen. Você melhorou o processo de produção do Exatamente. suco e o Kaizen de tomar o suco há 6 meses está te fazendo bem também, olha só. Exato. Então, assim, o processo do fazer o suco, quando a gente faz muitas vezes uma coisa, você percebe, se eu deixar no lado direito, fica melhor do que no lado esquerdo. E o pessoal na produção chega a esse ponto, né? Dos postos de trabalho, ter as ferramentas na posição que permita que aquele processo seja feito o mais rápido possível. Então, basicamente é isso. Então, você tem em várias coisas você pode aplicar o Kaizen, mas basicamente é esse sentido, de melhoria contínua. Você procurar melhorar um pouquinho de um dia para o outro, de um pouquinho de um dia para o outro. É. Bom, Ok, vamos para a muito bom. próxima. Vamos pro terceiro. Técnica Pomodoro. Essa já não é japonesa, né? Percebeu, né? Você tá mais para italiano, Eder. Tá mais para os italianos. Pomodoro, que Toro. ora. Tinha que ter Itália, né? Que Essa aí foi tem? o Francesco O Cirillo, na década de 80. Esse aí é o japonês Francesco Cirillo. Vocês conhecem? Não é japonês, é italiano mesmo. Italiano, Enfim, italiano. aí ele estava lutando contra a procrastinação. Ele estava fazendo estudos, ele estava estudando na faculdade, né? Aí ele desenvolveu uma técnica de usar um timer de cozinha, e esse timer que ele tinha a forma de um tomate. Era um timer que ele punha lá e aí ele começou a dividir os seus tempos de estudo em blocos de 25 minutos e com pausa curta. E ele percebeu que assim ele conseguia, porque quando ele ligava o timer, ele sentia que não, agora começou. Aí ele ia. Mas ele sabia que aquele começou, mas era 25 minutos. Aí depois, então ele não ficava com aquela ansiedade. Nossa, vou ter que ficar estudando aqui 3 horas. Porque aí o cara já fica com aquela barreira. Não, é só 25 minutos. Bem, começou. Aí ele focava, fazia. Beleza. Deu os 25 minutos, ele podia levantar, fazer alguma coisa, mas era rapidinho. Aí depois ele voltava mais 25 minutos. Então, com isso, a coisa ficou mais leve, né? E é uma técnica que é usada, Tim Ferriss, que é um baita nome aí do desenvolvimento pessoal, citou, né? Então, é uma técnica legal, né? Você já usou a técnica do Pomodoro? Eu já usei, inclusive, se a gente observar, eu acho que um dos episódios que a gente falou, né, eu não lembro qual foi os episódios, a gente estava olhando, quando você tem a meta, né, a neurociência do cérebro, observa que é o seguinte, quando você divide ela e ela fica menor, então, por exemplo, você vai estudar a cada 25 minutos, descansa 5, depois, e vai fazendo alguns ciclos, o nosso cérebro, ele reage de uma maneira muito mais positiva àquelas pequenas vitórias, porque você conseguiu fazer aquela etapa. Então, quando você divide uma grande meta, por exemplo, em etapas menores, o que acontece dentro da gente? Tem a liberação da dopamina. E isso aumenta a nossa motivação, aí você não fica tão preguiçoso e você está mais propenso a continuar. Então, os intervalos, né, para você dar uma renovada na energia, te deixa mais produtivo e essas pausas, elas também ajudam não só no sentido da pessoa fazer, e sim no sentido do foco, porque às vezes a gente tem alguns, sei lá, você ficar muito tempo num determinado assunto, você fica esgotado mentalmente. Então, ao longo do dia, se você tem esses ciclos, você consegue também regular o nível de energia. Então, eu acho que essa questão aí da técnica do Pomodoro, ele acabou de uma maneira meio que acidental, digamos assim, esse ciclo que ele criou. E pode ser, às vezes, talvez, tem gente que pode falar, não, meu ciclo é 50 minutos, tem gente que fala 90. Eu acho que é independente, ele talvez não precisa ser tão curto, mas talvez não tão longo, mas o importante é ajustar para aquilo que serve para você. Então, sei lá, se Exato. para você funciona, sei lá, 50 minutos com 10 de descanso ou 25 com 5, manda bala. O importante é realmente estabelecer esses ciclos Pomodoro do italiano, certo? Saímos do Japão Exatamente. para a Itália. Francesco. Esco. Então, beleza. Então, o ciclo Pomodoro, e isso ajuda bastante mesmo, né? Porque é que nem você, por exemplo, quando você faz exercício físico, né? Você pode estar correndo numa boa, você pode fazer um giro,
e você pode andar. Então, você consegue. Se você ficar no tiro o tempo todo, você morre esgotado, né? Mas se Falando nisso, você dá um tiro, para, caminha um pouco, depois dá outro tiro, para, corre mais lento, caminha de, né? Dá para correr uma maratona assim. Sério. vai demorar mais, Inclusive mas dá. O Tim Ferriss falou isso. Ele falou: não é difícil completar uma maratona, porque se você faz ela com ciclos, naquele livro do Body lá, né, do segredo do corpo, né, que ele fez, né, The 4-Hour Body, né, o corpo de 4 horas, se eu não me engano, ele fala sobre isso. Tá atrás de Ele você aí, eu tem tô vendo ele. ele tá aqui atrás. Ele tem as técnicas de você conseguir atingir uma meta, que é correr uma maratona, mas não necessariamente você precisa estar correndo o tempo todo. Vai Porque ele caminhando, falou, né? às vezes você corre tão lento que andando você vai mais rápido, né? Então você pode fazer por ciclo. Você vai andando rápido, de repente você corre de novo. Aí depois você para um pouco e você consegue fazer, entendeu? Fiz uma maratona, né, Edward? Isso, ué, fez uma maratona, ué. Fiz uma Correu maratona, os não é qual o problema? 42 quilômetros. Andei os 42. Ah, correu não, é. E se você percebe as pessoas, né, novatas, assim, ou não profissionais, leva aí umas 4 horas para correr uma maratona. É normal levar uma pessoa normal, assim, 3 horas e meia, não sei, né? Não sei, tem que ver os tempos aí. Mas enfim, você ia comentar uma coisa aí? Esqueceu. Lembrei. Não, é que eu vi um episódio de uma cientista, eu vou te mandar o episódio dela, que ela fala sobre o treino intervalado, né, o HIIT. Legal. E é bem bacana a abordagem dela. Eu acho que eu conheci ela com o David Sinclair também. Aí depois ela foi lá no Peter, a tia, tem um episódio com ela. Enfim, ela foi em vários. Lá no Hilberman também ela participou. É uma cientista americana e ela fala da relação, né, do HIIT com a questão da diabetes, para você. Enfim, é bem bacana a palestra que ela deu. Então, eu vou te mandar. Aí você vai dar uma olhada, é bem bacana. Tem a ver também com sono, regulação do sono. Puxa, na verdade, quando você faz o Falou de exercício, benefícios os do HIIT, desse benefícios do intervalo. HIIT, Isso cara, é talvez valha um impressionante. episódio inteiro sobre isso. Porque assim, ó, só nesse trechinho você falou do David Sinclair, um médico, fala sobre longevidade. Peter Attia, médico, fala sobre longevidade. Já falamos sobre ele. Você citou o Hilbert. Hilberman, que é outro cara que também médico, fala sobre longevidade, sobre estilo de vida e tudo mais, né? Então, nossa, E ela esteve com todos eles, né? Então, assim, ela só é pegou realmente fera. só os caras. Não, mas o que é interessante, Edward, é que tem um negócio na nossa mitocôndrias, que é o seguinte: quando a gente faz o exercício, aí tem a hipófage, puta, é um negócio bem doido, tem que estudar com calma. Mas, basicamente, quando você faz o exercício com mais intensidade, ele ativa o gatilho dentro da gente, que ele começa a usar ali a fonte de energia do nosso corpo, ele como se ele fizesse, ele chaveasse. Aí ele mudou. Quando ele faz essa mudança, o simples fato de você fazer o exercício de uma maneira intervalada, o estudo dela, a base científica, demonstra que você fez, ele permanece 48 horas quase, ele muda a fonte de energia do seu corpo. Ou seja, você quer queimar gordura, enfim, a gente quer reduzir o nosso estoque de gordura, tá ali. E aí tem uma relação também com o diabetes. Então ela demonstra através dos estudos, não só isso, né? Para a gente fazer esse gatilho, né, startar ele para ele mudar e você ter um estilo de vida diferente e até curar a diabetes. Então, óbvio, não é a diabetes tipo 1, acho que é a diabetes tipo 2, mas ele ajuda demais. Então, não só o exercício, mas o tipo do exercício, a frequência que você faz. Aí tem os protocolos do HIIT que ela sugere, enfim. Aí tem vários, né? Acho que então ela citou 4, acho que no estudo. Olha aí, vale um Dá para episódio fazer. completo sobre Dá. isso aí. Então vamos avançar, senão não vamos. O pessoal que estava aqui para vencer a preguiça, ó, nós já falamos de exercício, né? Os caras vão ficar Então doidão. vamos no próximo aqui, que eu agora perdi a conta. Nós estamos Qual no é o número? 4 agora, eu acho. No 4, no 4. Então o 4 é Hara Hashibu. Hara Hashibu, acho que é assim que fala. Então isso aí é uma regra, principalmente Okinawa. E você sabe que Okinawa é o pessoal os mais longevos do mundo. Em Pois Okinawa, é. as pessoas com mais longevidades estão em Okinawa. Por que será?
Aí teve até um documentário lá na Netflix que fala sobre isso. Depois eu tenho que lembrar o nome do documentário da Netflix, que é um cara que foi lá e viu os hábitos dos japoneses de Okinawa. Mas assim, a regra é o seguinte: comer até você estar 80% cheio. Você não comer até se sentir 100% cheio. Então, é uma prática, diz que remonta do confucionismo, e isso aí, pelo estilo de vida também deles e pelo hábito alimentar deles, promove assim longevidade e evita obesidade. E claro, se você. E a gente sabe, né, que comer demais causa preguiça, certo? Principalmente uma lasanha, não, uma feijoada. E quando você se empanturra da feijoada, aí você, nossa, você fica ali meio que, né? Aquele negócio fica lembrando, assim, né? Então, assim, não comer até você falar, não, estou 100% cheio. Deixar um pouquinho, né? Como se aquele negócio de você vai comer e faltou um pouquinho. Eu poderia comer mais ainda, para ficar bem. E depois, se você passar do bem, você já começa, né, ir pro agora passei um pouco. Então, a gente sabe mais ou menos onde é esse ponto, né? Então é isso. E é interessante, né? Porque eu lembro que naquele episódio que a gente fez das 12 disciplinas para você alcançar as suas metas, a gente fala, se eu não estiver enganado, a quinta disciplina é a tríade sã nos trilhos, que é S de sono, A de alimentação e E movimento. Então, realmente, para a gente evitar a preguiça, a alimentação, se realmente você come uma comida mais pesada, né? E ainda assim, numa quantidade, né, acima do necessário, a gente realmente às vezes morre pelo estômago, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. E é interessante porque se realmente a gente se alimenta de uma maneira muito maior do que talvez o necessário, a nossa queda de energia vai ser natural, porque o nosso corpo vai fazer o processo digestivo de toda aquela comida, toda a nossa energia vai estar sendo focada nesse processo de digestão. Então, se você come muito, obviamente, você vai ficar naquele sentido de estar mais letárgico, mais lento, Exato. você vai estar cheio de glicemia, enfim, não vai estar estável, vai ter um pico glicêmico, e aí você vai ter a sua energia lá embaixo. E isso é natural, e a gente percebe isso de uma maneira muito, muito, muito contundente. É só a gente, é igual você falou, come lá a feijoada e detona nela, realmente a gente vai estar pisando na bola. E aí vem lá o S de sono, a gente falou, né? Então, se a gente dorme bem, a gente tem um nível de energia melhor, certo, Edward? E se a gente está bem com energia, concorda que a gente vai ter uma capacidade de concentração muito maior? Com certeza. E Então, capacidade de desenvolver um trabalho, de estar fazendo aquilo não que vai você ter ama, aquilo que preguiça. você gosta, sem sentir a preguiça, sem sentir aquela coisa pesada. Então, ó, cuidou do sono, cuidou da alimentação, e aí a gente falou um pouquinho, né, da questão dos exercícios físicos, porque o exercício ele realmente vai liberar endorfina, libera dopamina, ou seja, hormônios, substâncias que vai nos trazer uma disposição maior. O nosso sentimento, mesmo às vezes você falar, fazer exercício vai me cansar, Edward, eu não vou ficar mais preguiçoso depois. Justamente o contrário, né? A gente Exato. libera todo os hormônios do bem e isso vai trazer para a gente, inclusive, mais energia. Então, Eu ó, tenho, assim, o meu hábito hoje é toda manhã eu faço algum tipo de exercício. Toda manhã. Pode ser algum dia calistenia, onde é mais pesado e de força. Pode ser HIIT, agora eu tô fazendo HIIT. E, cara, você pega o YouTube, você liga lá, tem uns programas de HIIT de 20 minutos. Você só fica na frente da televisão, você só precisa se movimentar para os lados, assim, fazendo várias coisas. só de olhar para a televisão já cansa, né?
Você sai pingando, sério, 20 minutos sai pingando, Jefferson. E É, funciona, cara. Você fala assim, funciona. 20 minutinhos só, cara. Eu tô fazendo o meu cardio subir um pouquinho, depois volta e, cara, eu me sinto muito mais disposto ao longo do dia. É muito melhor. Você se sente assim, sabe, assim, com uma gana maior. Alguém vai falar, porra, mas não precisa treinar todo dia. Depende. Depende, eu acho que sim. Eu acho que a gente sempre deve se movimentar todo dia. E os estudos mostram isso, né? Eu não estou fazendo levantamento de peso todo dia. Eu concordo, não precisa fazer todo dia, porque você tem que dar tempo para os músculos descansarem. Mas eu faço tanta coisa diferente. Um dia é uma calistenia, outro dia aí faço grupo. Outro dia eu faço outro grupo na calistenia. Outro dia eu faço HIIT, né? Sabe assim? Então você consegue variar. Outro dia eu faço alguma coisa de arte marcial, que é diferente também, né? Outro dia eu vou correr, por exemplo, que é outro tipo de exercício. Então a gente pode variar bastante, né? Mas enfim, estamos mudando de assunto de novo. A preguiça, nós estamos vencendo a preguiça. O pessoal vai Vencendo ficar a preguiça. doidão, E o pessoal. Vamos exercício é vencer uma a ótima preguiça. coisa para vencer a preguiça. Agora vamos Mas lá, e se outra tiver coisa preguiça aqui. de fazer o exercício, Edward? Aí ferrou, né? Pois é. Aí ferrou. Vai, vamos pro próximo. Vamos pro próximo. Próximo. Soshin. Soshin, Soshin. Soshin. Isso aqui é um mestre zen, Hirui Suzuki. Ele diz assim: na mente do principiante há muitas possibilidades. Na mente do especialista, há poucas. Então, o que é a técnica do Soshin? Inclusive, nas artes marciais, a gente tem muito essa questão da visão do Soshin, de a gente sempre ser Soshin. Então, é você sempre se ver como principiante, como uma pessoa que está aprendendo, uma pessoa com um copo vazio para poder receber conhecimento e você, quando alguém te traz alguma coisa, você não vai olhar para isso eu já sei, deixa eu olhar como ele está me ensinando, porque uma coisa é o Jefferson me ensinar uma coisa, outra coisa é outra pessoa me ensinar a mesma coisa. Se o Jefferson me ensina, no dia seguinte outra pessoa vem me ensinar a mesma coisa, eu falo, não, isso eu já sei, o Jefferson já me falou. Talvez essa outra pessoa ia falar de uma maneira diferente que daria outro insight para mim. Então, por exemplo, pratico karatê há 40 anos, cara. Não de maneira ininterrupta. Tive períodos que parei e tudo tal. E esse ano eu adquiri a faixa preta de karatê. Porra, Uhul. 40 anos para chegar na preta, é. E olha, tá só no começo. Não tá no, né, sabe assim, ainda tem muito o que eu tenho que aprender. E isso é um fato mesmo, principalmente no estilo que eu faço. Então a gente sempre tem, e aí vem de novo com o Kaizen, né? Você sempre pode estar melhorando, você sempre pode estar agregando. E quem está com a visão de principiante não sente preguiça, né? Aquela principiante ávido para aprender, lembra assim, né? Principiante que está ali querendo, está curioso, curiosidade, e a preguiça não vai estar presente. Agora, se você entra com aquele jeito de especialista, já sei tudo sobre isso, não tenho mais nada que aprender, aí é melhor rever os conceitos, né? Então, é o princípio do Soshin. Eu acho que nesse Soshin também exige uma boa dose para algumas pessoas. Talvez o desafio é ser mais humilde, né? A gente reconhecer que a gente não sabe muita coisa. Ou seja, tem muito a aprender. E às vezes a gente vem, talvez, né, igual você falou, né, com o copo cheio. Se ele não está meio vazio para você colocar mais, então tem que ter humildade de reconhecer o Soshin. Às vezes a gente pode aprender, às vezes não, acho que sempre a gente pode aprender com o outro. Então realmente é uma reflexão interessante. Soshin, item 5, vamos para o 6. Vamos lá, vamos para o Sei. É o Wabi Sabi. Wabi sabe? Sabe? Eu sabe. Isso aí é o seguinte, é você valorizar a simplicidade e a beleza natural das coisas, né? Então, até no episódio anterior a gente mencionou sobre o wabi-sabi, né? Eu tinha falado lá. Isso aí parece que foi um arquiteto japonês, Tadao Ando, que ele incorporou, né? Eu não sei se ele
Acho que o Wabi-Sabi já deve ser uma filosofia. Não sou especialista nisso, mas ele incorporou num trabalho arquitetônico. Então ele pega, assim, por exemplo, uma igreja de luz, né? Simplicidade da estrutura, né? Então ele pega, usa concreto nu. Então ele, por exemplo, pode usar, fazer uma arquitetura mais leve, né? E com isso ele encontra a beleza, né? Usar as imperfeições. Às vezes a imperfeição traz beleza. Claro, tem certas imperfeições que não, né? Não é um monte de lixo assim jogado, né? Mas a gente percebe que às vezes, por exemplo, você entra num lugar que tem aquele aspecto mais rústico, ele é bonito, né? Pois é. Sabe assim, você tem um ambiente que, né? Por exemplo, eu em casa tenho uma escada de madeira que ela é rústica. Ela é mais rústica. Ela é bonita. Ela tem um jeito bacana, né? Uma escada de madeira, né? Fica, né? Claro, deixa limpa, tal. Então é encontrar as coisas, porque às vezes também, se a gente é, é, ficar assim, o perfeccionismo, né? A coisa tem que ser perfeita. Então, o que que isso tem a ver com preguiça? Porque eu acho que o perfeccionismo pode ser a preguiça disfarçada, Era isso que eu ia comentar. É a desculpa, é a né? muleta que às vezes a gente pode usar para não fazer alguma coisa que a gente deveria estar fazendo. Então, o Exato. Wabi-Sabi, acho que é interessante mesmo, porque ele encontrar na imperfeição, né, saber que o imperfeito muitas vezes faz parte do jogo, né? Então ele vai Faz melhorando, ele vai parte. evoluindo, aí volta lá no Kaizen, né, que é melhoria contínua, mas estar em paz com a imperfeição, né? Saber que a gente Exato. pode evoluir e melhorar. E tem muitas pessoas, eu posso, né, eu me recordo de muitos que às vezes querem fazer realmente algo perfeito, só que aí acaba não fazendo nada, porque fica parado, a pessoa não evolui, certo? Ela precisa ser ou dentro da concepção da pessoa o perfeito, e às vezes talvez não precisa, né? Talvez a gente tem que só aqui dar um passo pouquinho, de pouquinho a gente vai avançando. O Wabi-Sabi, eu acho que é interessante, né? É interessante. Vamos para o sétimo. O penúltimo, Banho de floresta. Esse aí é um programa. Forest Bathing. Pô, não é Bethany. japonês, faltou o japonês aqui. Mas tem a ver com o Japão, porque assim, foi em 1982, o governo lançou uma campanha. é, Acho que Aqui talvez não. seja essa palavra aqui, ó. Shirin-yoku. Ah, Shirin-yoku. Shirin-yoku. Ou banho de floresta, para incentivar as pessoas a se conectarem com a natureza para reduzir o estresse. E aí provam que com esse contato maior com a natureza, você diminui níveis de cortisol, você melhora a resposta imunológica do seu corpo e a sensação de bem-estar. E é de novo, né? Aqui é reconexão, porque se você quer vencer a preguiça, é difícil quando você quer vencer a preguiça sentado na frente de uma televisão, numa sala escura, vendo Netflix, por exemplo. Aí você comendo tá lá, Doritos. não tem luz do sol, não tem nada, e você tá lá, tô preguiçoso. E um pacote de Doritos do lado. Melhor ainda, né? Imagina. Doritos, não vai esquecer do Doritos. Exato. Doritos, né? É o pacote perfeito, O né? combo Né? completo. E aí é difícil, você realmente fica naquele estado lá, vou continuar aqui, não vou sair. Agora, se você imediatamente muda de cena, vai para um parque onde tem uma luz, tá todo mundo ali andando, tal, aquela coisa assim, é óbvio que a gente sente mais energia, a gente sente mais disposição. Essa é a nossa condição natural. E olha os benefícios que isso traz, né? Resposta melhor nas funções imunológicas, né? O nível de cortisol diminui naturalmente no corpo, né? Então você começa a ter uma regulação do corpo, né? Uma desintoxicação do corpo. Então, cara, isso é fantástico, né? Às vezes por exemplo, eu tô na fábrica o dia inteiro. Às vezes quando eu saio assim,
Pô, pego aquela luz, você fala assim, nossa, que delícia. Não é, Jefferson? Você tá em lugar fechado há muito tempo, quando você sai, você fala, meu Deus, existe luz. E você sabe, Edward, que eu acho que a gente já falou aqui, quem fala bastante isso é o Hilberman. Ele fala que essa questão da luz natural e a nossa disposição dentro do nosso dia, quando você acorda, essa luz natural, ela regula o nosso ritmo circadiano e melhora o nosso nível de energia. Ou seja, aquela sensação de fadiga que talvez ocorra ao longo do dia, quando você vai para o sol e já olha, né, ali pela manhã, você está exposto à luz natural, melhora a sua disposição. Simples fato de você tá exposto à luz. E é uma coisa que, às vezes, à noite é o contrário, né? Porque à noite a gente tem que reduzir as luzes azuis, né? Para o processo inverso, né? Para a questão da melatonina e tudo mais. Inclusive, quando você olha para a luz natural de manhã, onde a gente ainda está produzindo muito pouquinho de melatonina, mas está produzindo, nesse episódio que eu vou te passar, ela fala sobre isso. Essa questão da luz é extremamente importante. Então, essa conexão com a natureza, né? A gente até falou, né, do filme lá Dias Perfeitos, e realmente lá dentro de Tóquio, né, mostrando os parques e tudo mais, é extremamente, acho que necessário a gente ter mais isso. E às vezes a gente tem e não observa, porque a gente está tão ali no dia a dia, no automático, que a gente não tem esse cuidado de saber, né? Ou, né, agora a gente sabe, né? Mas às vezes de uma maneira mais consciente, a gente estar presente para aquele momento de observar, de ver a natureza, enfim, de é Isso o é simples verdade. fato de você E estar eu, ali, eu né? sou um Então, cara muito, assim, eu tenho a sorte de trabalhar num local onde a natureza é realmente muito bonita. A fábrica que eu trabalho, né? Apesar de ser uma fábrica, a gente tem uma floresta de araucária ali que é gigante. Se eu me meto lá no meio do mato, não dá para saber. Parece que eu tô bem no meio de uma floresta, né? Você já viu fotos, né, Jefferson? Já te eu mostrei. já fui aí uma vez, eu me lembro como que Então é. é um lugar bacana, assim, né? Ah, beleza, talvez você não tenha uma área tão bonita assim, seja mais industrial, mas sempre vai ter um tinho, né? Uma Eu lembro, árvore em um lugar, né, que você pode usar como uma referência, ou mesmo caminhar na luz do sol, né? eu lembro que teve um estudo, eu não me lembro qual é o estudo. O pessoal tinha, eles paravam e tinha uma janela e eles colocavam as pessoas próximos, né? O simples fato dela ter ali a luz, não só a luz, mas ter aquela visão, trazia para ela uma sensação de, Bem-estar. de bem-estar, de satisfação. O que é interessante, né? Porque às vezes, igual você falou, né? De repente, imagine que você não tem. Sei lá, por alguma razão a gente não tem essa opção, essa possibilidade. Existem outras formas. A gente, sei lá, a gente pode parar, fazer uma pequena meditação, uma oração. Então, são pequenas atitudes que vai dentro do nosso corpo, do nosso cérebro, ele tá tem algumas coisas, por exemplo, que estão ligadas ali ao estresse. E o simples fato, por exemplo, de você parar e fazer uma oração, por exemplo, a atividade da nossa amígdala, ela é reduzida. Ou seja, a gente se torna uma pessoa muito mais resiliente à, à preguiça, à procrastinação. A gente até falou aí uns 2, 3 episódios atrás. Então, tudo isso ele está conectado. E quando a gente traz o ambiente, a natureza, isso reforça todos esses elementos, né? Então, a natureza parece que ela é ali a cereja do bolo, né? Então, se a gente consegue fazer tudo isso ainda dentro de um ambiente que permite, e é aquilo que você falou, né, Edward, às vezes a árvore, ela tá ali do lado, né? Só a gente observar, né? Pois é. E é importante mesmo isso aí, esse contato com a natureza. Inclusive, cara, vai ter um feriado aí, né? Que a gente está gravando antes de um feriado, né? Do dia 15 de novembro. E esse episódio provavelmente vai sair depois do feriado. Quando você ouvir, o feriado já passou, tá? E, e quando você ouvir, eu já fiz isso que eu vou falar que eu vou fazer. Olha que legal, né? Uma viagem no futuro. Eu tô falando. A gente vai fazer uma trilha. Eu já estou planejando fazer a trilha pro Morro do Cal, aqui perto de Eu fui lá já. Curitiba. É, Morro do é Cal é bacana, em. né? Ponta Grossa, acho. Não, não é aqui mais perto. Puxa vida. Caramba, esqueci o nome da cidade. Campo Largo. É
Campo Largo, isso É Campo aqui não é Largo. Ponta Grossa não, mas é Campo Largo. Campo Largo, é pertinho, é pertinho. Eu Pertinho, vou lá pertinho, fazer. dá. É uma trilha simples, fácil de fazer, né? Mas é bonito Então, lá, você vai gostar. exato. Parece que é um lugar muito bonito. Eu não fui, então eu vou fazer a gente vai fazer essa trilha. Boa E escolha, gostei. então a gente vai fazer um banho de floresta. Banho de floresta. Seguindo aí o item 7, vamos pro último, a derradeira. Vamos por último, então, Cacable. Cacable. Cable. Deixa eu Aí até ver. parece que. Então, isso é uma coisa que eu desconhecia aqui, ó. 2017. Toko Honey Cacable. Parece que ele criou um método de orçamento doméstico que foi criado em 1904 e se tornou um best-seller nos Estados Unidos. Mas eu desconheço isso, né? Depois eu vou dar uma estudada melhor nisso. Mas é um sistema que ele incentiva a reflexão dos seus hábitos de gastos e ajuda a pessoa a economizar e gerenciar suas finanças, né? Então, e é uma prática aí centenária, né? Então, assim, beleza, mas o que que tem a ver gastos com a Preguiça. preguiça? O que tem a ver gasto com a preguiça? Mas, assim, o fato de você ter as suas finanças e melhorar os seus hábitos de gastos, né? E você tá, vamos dizer assim, higienizando a sua parte financeira, porque a parte financeira dá muita ansiedade. E quando a Ah, pessoa mexe e sabe que tem um problema financeiro, a tendência é ela não olhar mais para essa parte financeira, ela deixa rolar. É verdade. é um erro, Pode ver né? os estudos, né? É um perigo isso, porque a pessoa começa a ver, aí ela tem a dor de falar, putz, agora tenho que olhar para aquilo, não vou olhar. Ela mantém. Então ela mantém, fica rolando e nunca para olhar de maneira objetiva e falar, ó, beleza, isso eu vou cortar, isso eu vou tirar, isso aqui eu estou exagerando, isso aqui eu não posso agora e pôr a vida financeira nos trilhos, né? E isso é muito importante, porque se você não põe, você vai estar sofrendo de ansiedade, o problema está ali, ele só está crescendo. Você Vai ser mais vai ter difícil um resolver problema, depois, né? poder aquisitivo menor, porque você tá, principalmente se tem um cartão, tá rolando o cartão, né? Então, Uh, pois é, isso é pior ainda, né? Imagina, você tá rolando o cartão, né? Pagando o mínimo no cartão e aí a dívida só crescendo, crescendo. Mas isso a morte financeira, né? Tem que parar com isso, né? Então, essa que é a ideia de você ter os seus hábitos financeiros, inclusive a questão financeira é um dos pilares do nosso método, que é o Meta nos Trilhos, que está dentro da nossa comunidade, né? Que os pilares, o pilar mundo do VRM é as finanças. E as finanças são bem importantes, não por uma questão de ganância para você, né? Mas para questão de controle. Da mesma forma que a gente deve comer 80% para não ficar 100% cheio, você deve gastar no máximo 70%, 80% e guardar e economizar 20%. Com isso, você vai ter maior poder aquisitivo, vai ter uma poupança e mais possibilidades, né? Menos depressão, né? Então isso ajuda você a não ter preguiça, né? Ou aquela letargia ou aquela procrastinação, que a procrastinação é uma forma de preguiça também. Então, Caceibo, nunca se esqueçam do seu bolso, deixa ele saudável. e falando o que você falou aí, né? É interessante, porque olha como que tudo está conectado. A gente falou lá de procrastinação, e uma coisa que a gente comentou no episódio do livro, os livros lá que a gente comentou, era ação precede motivação. Então eu tenho que agir. E a ação, ela tem que ser rápida muitas vezes, para eu resolver um problema. A gente está falando de É verdade. preguiça, então a ação ela tem que preceder a motivação. Eu não preciso querer, tá doido de vontade de ajustar o orçamento. Talvez vai passar por um período de ajuste, o que também não é legal. A gente quer ter uma vida mais confortável, mas essa questão da ação, Edward, a própria ciência demonstra que a gente tem que agir de uma maneira rápida quando a gente tem um problema.
Então, Sim. até para evitar, né, a postergação, e isso está muito ligado com o nosso, o córtex pré-frontal, essa questão do impulso. Às vezes, se a gente está querendo vencer a procrastinação, a preguiça, a gente tem que agir, olhar o problema e enfrentar ele. E às vezes a gente realmente coloca ele de ladinho, né? Então, a reflexão que fica aqui realmente é qual é o problema, talvez, que hoje a gente deveria estar enfrentando, né, de maneira mais contundente e agir, não esperar estar extremamente motivado aí para fazer alguma coisa. Então, realmente, e a finanças, como você falou, realmente é um pilar importante, porque quando ele está equilibrado, tá belezinha, é muito mais fácil, né? Você até programar outras coisas que vão te motivar e aí a preguiça acaba ficando de lado. Então, é uma bola de neve. Então, a gente tem que realmente ter esse cuidado e a gente passou aí pelos 8 itens, certo? Com certeza. Passamos pelos 8 itens, né? Então, vamos vencer a preguiça. Muito bem. Então é isso aí, né, Jefferson? É, Bom, acho que gostei. é isso aí. Gostei. Fechamos. E Vamos vencer a olha, esse preguiça agora. episódio já, eu tô aqui, né? Fiquei até meio. Porque tem tanta coisa que a gente pode falar nos próximos episódios, falamos da parte de esportiva, e agora eu fiquei pensando nessa parte financeira. Você me comentou que estava preparando um episódio sobre isso, né? Na Sobre verdade, eu fiz um finanças. Story 10X, lembra? Quando você estava lá no evento lá do podcast lá. Entendi. Ele Beleza. rolou, mas teve uns pepininhos, mas ele rolou mais ou menos. Mas fez. A ação teve. Mas eu Mas a acho gente que pode vale. pensar em alguma coisa. Eu acho que vale. E Stories 10x, para quem tá boiando aí, que negócio de Stories 10x, né? Isso é uma técnica de marketing digital. Vou dar os créditos. Ensinada por Leandro Ladeira. Depois pesquisem quem é. Que você usa o Stories do Instagram como uma forma de Engajamento. interação com engajamento. Então ele fala que é 10x porque ele foca no engajamento e quando você aplica do jeito que ele explica, a tendência é o engajamento ser maior. Por isso Isso que ele aí. fala 10x, né? 10 vezes, o engajamento 10 vezes melhor. Enfim, então, mas é uma técnica bem interessante, é bem legal, e a gente estava estamos testando, né? E aí é através de produção de conteúdo, tudo, né? Mas eu lembrei desse negócio das finanças e como a gente está falando agora, eu acho que vale depois a pena pensar um episódio sobre isso. Mas é Fechou. isso aí, Jefferson. Então, terminamos e Show preguiça. agradeço. Show preguiça. Agradeço quem estava por aí, quem viu. Se você gostou do episódio, dá um joinha, curte, compartilha, divulga para outras pessoas e acesse o nosso site vidanostrilhos.com.br. Se quiser conhecer a comunidade de Metas no Trilhos, é vidanostrilhos.com.br/metas. Ficamos então por aí, né, Jefferson? Ficamos por aí, voltamos na próxima semana. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até mais. Até mais.